Entre as baboseiras espalhadas pela mídia chapa branca na semana que passou, figuraram as loas ao telefonema de Trump e Lula. Todas noticiaram excitadas a fascinação de Trump ao modo de ser do brasileiro, que gosta de usar uma mesa de bar para resolver problemas. Coisa do jeito lulista de ser e que os puxa-sacos acham o máximo. O clima descrito pela imprensa foi de sucesso da empreitada e que os países vão se sair muito bem juntos. Mas espera aí, se as coisas correram dentro do coloquialismo e do espírito amigável, como interpretar a entrega pelo presidente americano a seu assessor Marco Rubio, radicalmente direitista, das negociações com o Brasil? Rubio provém de uma família cubana que sentiu na pele os efeitos de uma ditadura. E dessa convivência de intolerância e asco ao comunismo trouxe para a vida pública posicionamentos avessos a líderes que desprezam as liberdades básicas, como as tiranias latino-americanas. Seu posicionamento linha dura o fez incentivar as retaliações que a Casa Branca dirigiu a autoridades brasileiras, especialmente ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a quem Rubio se referiu como violador de direitos humanos e criador de um sistema de censura contra desafetos políticos. Este figurão conservador que vê na condenação do ex-presidente Bolsonaro a expressão de como o Estado de Direito no Brasil se deteriora, conduzirá as conversações diplomático-econômicas nesta fase complicada de mais de 200 anos de relação entre os dois países, agora tendo em conta o pragmatismo e o interesse do setor privado americano. As consequências desastrosas do tarifaço sobre o agro e a indústria brasileira exigem uma abertura de caminho diplomático com sua dinâmica e jeito próprio de construir. O problema é o que o governo Lula tem a ofertar à Casa Branca, em termos principalmente de relações com as Big Techs, que foram contaminadas pelo excessivo ativismo judicial. Também importante a trazida à mesa das investigações da seção 301 no tocante ao etanol, às barreiras tarifárias e não tarifárias. A nota do Itamaraty foi clara quanto ao teor de aproximação dos dois países, que se centra nos itens econômico-comerciais.